Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós paramos no nosso último encontro na página 167, né, da biografia da Santa Gema Galgani, escrita pelo Padre Germano, seu diretor espiritual. Eu vou voltar 2 parágrafos aqui. Vou voltar no final da página 166 para a gente pegar o fio da meada aqui. Quereis saber, bom leitor, de onde provinha tanta doçura no meio de tão grande amargura? Porque sabia que com a dor podia oferecer ao seu Deus uma reparação pelas ofensas cometidas. Eis as suas palavras. Esta noite, meu Pai, como de costume, vieram-me à memória todos os meus pecados, tão enormes, que foi preciso constranger-me para não chorar alto. Senti tão viva dor deles como jamais me aconteceu. O número deles excede 1000 vezes a minha idade e capacidade. Porém, o que me consola é que senti tão grande dor que quisera que nunca mais ela se apagasse, nem diminuísse na minha memória. Meu Deus, até onde chega a minha malícia? A palavra como de costume, que nesta ocasião ela se serve, indica bem claramente que a graça de contrição perfeita tinha se tornado comum para esta alma, sempre que entrava no mais profundo recolhimento e união com Deus, especialmente na quinta-feira de cada semana, quando participava dos mistérios da paixão do Senhor, como me declarou francamente. Durante a quinta-feira, de noite principalmente, apodera-se de mim tanta tristeza ao pensar que cometi tantos pecados, que se me apresentam à memória, que me envergonho de mim mesmo e me aflijo em extremo. Só acho conforto em sofrer um pouco, oferecendo tudo primeiramente pelos pecadores, e em particular por mim e pelas almas do purgatório. Então foi aqui, nesse ponto que nós paramos ontem, né? Nessa citação de Santa Gema, a gente vê que ela era muito preocupada com os pecadores. E ela tinha os pecadores, digamos lá, de preferência dela, né? Que ela pedia a Nosso Senhor pela salvação deles, né? Oferecendo inclusive sacrifícios por eles, né? Então agora continuando, né? Purificando desse modo a sua alma com a dor e com as lágrimas, a Santa Virgem preparava-se para as comunicações divinas que, naqueles êxtases maravilhosos, recebia do Senhor todas as semanas. Na primeira edição dessa biografia, contém um fato muito singular. Depois, parecendo-me que a algum leitor, por demais habituado ao racionalismo moderno, poderia causar má impressão, omitiu nas 4
edições seguintes, né, nas 4 seguintes. Porém, soube que muitas pessoas sentiram esta omissão e se empenharam para repará-la. Na verdade, não vejo a razão para ter tido esta reserva, tratando-se de verdades históricas que passaram por muitas mãos, ficando, aliás, cada um livre de crer ou não. Assim transcrevo o fato como o referi na primeira vez, sem fazer nenhum comentário. Olha, esse trecho aqui demonstra uma coisa muito interessante, né? Que é o cuidado que o padre Germano teve para escrever essa biografia no início do século XX já, né? Veja que aqui ele se preocupa com o racionalismo, né? Que estava, enfim, já em muito alto funcionamento, né? Na mente dos católicos, porque aqui ele está, obviamente, se referindo aos católicos leitores dessa biografia que ele está escrevendo, né? Tá certo? Ele não está preocupado com os ateus, enfim, com as outras pessoas que vão ler essa biografia. Ele está preocupado com os católicos. E ele já sabia, né, que o espírito do racionalismo do século XIX já estava entranhado, né, na mente dos católicos. Queriam ler, né, obviamente. Nenhum ateu ou não católico seria atraído por esse livro, né? E aqui ele demonstra que ele tem essa preocupação, e a gente vê, não é, ao longo da leitura desse livro, como ele é cuidadoso, como ele ele procura fazer descrições completas, detalhadas das coisas que acontecem com a santa, né? Um biógrafo de uma santa desse tipo, né, que ele escrevesse a biografia, digamos, no século XVIII, não teria essas preocupações, né? Tá certo? De causar desconforto, ou causar, enfim, algum até escândalo, né? Então, ele, depois de pensar muito, ele falou: quer saber? Eu vou restituir aquele trecho que eu cortei e vamos lá então ao trecho, né, que ele cortou. Quando fui pela primeira vez, em setembro de 1900, convidado a ir a Lucca para examinar o espírito de Gemma, achei-a ocupada em fazer, por ordem do seu confessor, um diário sobre o que lhe ia acontecendo cotidianamente no exercício da perfeição. Olha, esse é um conselho que muitos confessores deram a muitas santas, né? Aliás, foi por esse motivo, né, que nós sabemos várias coisas de várias santas, né? Não fosse isso, os santos normalmente não se lançam, né, a escrever a própria vida, porque eles não dão a menor importância à própria vida, né? Assim nós sabemos, por exemplo, a história de uma alma de Santa Teresinha, né? E vários outros santos, a gente só sabe dos seus escritos por causa dos confessores, né? Mas vamos ver aqui. Eu que, por princípio, fui sempre inimigo desse hábito, parecendo-me uma inutilidade perigosa, ter assim os penitentes sempre tão ocupados consigo, aconselhei-lhe que deixasse este trabalho. Seu santo confessor, aceitando o meu conselho, proibiu-lhe também que continuasse a fazer o seu diário. Porém, logo depois,
convenci-me de que tinha sido muito exigente e que a minha máxima, embora boa em si, não devia aplicar-se ao caso presente. Tendo, com efeito, tomado e lido todos os seus escritos, achei-os repassados de celestial sabedoria e fatos importantíssimos, que podiam fazer, se fosse preciso, uma edificantíssima biografia. Zanguei-me um pouco comigo mesmo e refleti em como poderia remediar o meu erro. Quando me luziu uma ideia na mente, que julguei vir de Deus, acolhi-a logo, e conhecedor como era da simplicidade infantil de Gema, disse-lhe sem preâmbulos: pelo que assegura, cometeu uma infinidade de pecados, desde a mais tenra infância. Conheço os que comete agora, mas seria muito conveniente que escrevesse a confissão geral dos pecados de toda a vida, com as menores e mais particulares circunstâncias. Sabendo, assim, como que a pecadora, com que pecadora tenho que me entender, poderei melhor dirigi-la no caminho da virtude. Foi esse o pensamento, então, do padre Germano para corrigir aquele erro inicial dele, né? A santa donzela, que tinha ardentíssimo desejo de uma direção segura, caiu no laço, embora no primeiro momento mostrasse alguma repugnância ao que eu exigia dela. Palavras de Santa Gema aqui, né? Mas de que aplicações meu pai pode precisar e que pecados quer que eu lhe faça conhecer? Pense que quantos se podem cometer, dos piores todos eu tenho cometido. Receio que quando tiver lido todo esse escrito e conhecido todos os meus pecados, ficará horrorizado e não quererá mais servir-me de pai. E então sim. Mas eu insisti. E a dócil donzela, depois de ter rezado muito e pedido ao seu anjo da guarda que lhe assistisse, fazendo-lhe lembrar tantos pecados horríveis, por obediência começou o trabalho. Aqui tem uma nota dizendo assim: trata-se da sua autobiografia. Santa Gema escreveu essa confissão geral entre 17 de fevereiro de 1901 e 15 de maio do mesmo ano. No início escreveu: ao meu pai, que a queime logo. Ela escreveu para ele ler e queimar. Só que ele não leu, ele não queimou, né? E esse livrinho está publicado em português. Eu estava procurando ele por aqui, mas acho que não vou achar, não. Eu acho que se chama Caderno dos Meus Pecados. Ele está editado em português. Agora eu não me lembro a editora. É um livrinho bem pequenininho. Se vocês quiserem ler, é muito interessante. Alguém que tiver a referência desse livro, por favor, aí compartilhe com o pessoal que está assistindo. Na introdução, assim diz. Então ele vai reproduzir só a introdução aqui do livro. Meu pai, prepare-se para ouvir pecados de todo gênero, de toda espécie. Escrevendo tudo, bem ou mal,
poderá compreender melhor quanto tenha eu sido má, e os outros bons para mim. Quanto me tenho mostrado ingrata para com Jesus, e como tenho sido desatenta em seguir os bons conselhos dos pais e das mestras. Assim mesmo, ponho mãos à obra. Meu Pai, viva Jesus! Não, não é o mesmo. A Aline está falando aqui que temos o Diário de Santa Gema. Não. É o Caderno dos Meus Pecados, se não me engano. Mas você pode, se você tiver aí, Aline, você pode colocar os dois como referência para o pessoal. Escrevendo, não lutou pouco com o acanhamento de ter de falar de si. Estava já terminando o trabalho e essa dificuldade cada vez aumentava mais. Pois que, para contar os pecados, via-se obrigada a contar toda a vida, e para fazer sobressair a sua ingratidão e infidelidade para com o Senhor, devia pôr em evidência as grandes graças dele recebidas. Era exatamente para esse fim que eu a obrigara a escrever. É da editora Paulus, né? Os dois livros são da editora Paulus, né? Paulus. Exatamente, está aí o Diário de Santa Gema, né? E depois ela vai ver aí os cadernos do meu. É um livrinho, chama. Quem tiver tempo aí, procure aí para nós. Caderno dos Meus Pecados, alguma coisa assim. Ouçamo-la de novo repetir quanto era intensa esta angústia de seu coração. Meu Jesus, seja sempre feita a vossa santíssima vontade. Quanto sofro em ter que escrever certas coisas. A repugnância que senti no princípio, em vez de diminuir, vai sempre aumentando, e sinto uma pena mortal. Talvez queirais, ó meu Deus, que eu escreva também aqueles íntimos segredos que me revelastes por vossa vontade, a fim de que eu me conserve mais baixa e humilde. Se quereis, ó Jesus, estou pronto a obedecer também neste ponto. Fazei-me conhecer a vossa vontade. Ao temor de confiar o que tanto repugnava a seu humilde coração, vinha juntar-se a dúvida que a fazia exclamar. É esse aí, viu, Aline? Caderno dos Meus Pecados. É da Paulus também, né? É uma espécie de autobiografia, né? Então, as palavras de Santa Gema aqui, né? Mas de que servirão esses escritos? Para a vossa glória, ó Jesus? Ou para me fazer continuar a cair sempre nos pecados? Vós que quisestes que eu escrevesse, e a quem obedeci, pensai nisto. Na chaga do vosso lado, escondo todas as minhas palavras, querido e amável Jesus. É certo que nessa aflição o inimigo infernal tinha parte, pois desagradava-lhe deveras o grande bem que redundaria aquele escrito. Muito bem, escreve tudo. Não sabes que todos esses fatos
são obra minha, e se fores descoberta, figura-te, que vergonha! Onde irás então acabar? Isso é o demônio, né? Apareceu-lhe uma vez, né, visivelmente, e com amargo riso lhe disse essa frase, né? Muito bem, escreve tudo. Não sabes que todos esses fatos são obra minha, obra do demônio, né? E se fores descoberta, figura-te, que vergonha! Onde irás então acabar? A obediência, entretanto, triunfou de tudo, e em breve tempo, Gema compôs um belo volume de umas 100 páginas. Mas nessas páginas, com que delicadeza e arte, não procurou a humilde donzela ocultar-se, disfarçando os mais sublimes dons de Deus sob a sombra dos pecados com que declara tê-los profanado. Seria preciso ler este escrito para fazer uma ideia. Porém, foi em vão. A simplicidade do seu coração atraiu, né? E onde ela julgava ter se desacreditado, referindo maldades e desordens, sem querer, compôs uma das mais apreciáveis autobiografias. Eu tinha conseguido o meu intento, mas o demônio exasperou-se e empregou toda a sua astúcia para vencer-me. Talvez não creiam o que vou contar. Porém, é um fato histórico e real, no qual, de nenhum modo, podia entrar a fantasia. Mas julgue cada um como lhe aprouver. Só direi o que a mim mesmo aconteceu, sem fazer nenhum comentário. Concluído o dito livrinho, por minha ordem, foi entregue a Dona Cecília. Olha, o que aconteceu com esse livrinho é impressionante. Então prestem atenção aqui. Concluído o dito livrinho, por minha ordem foi entregue a Dona Cecília, que eu guardava bem oculto numa gaveta, esperando a ocasião de dar-me o livrinho, né? Passados alguns dias, pareceu a boa donzela ver o demônio, zombando, sair pela janela do quarto, onde estava aquela gaveta, com o livro na mão, e desaparecer no ar. Acostumada como era a semelhantes aparições, não deu nenhuma importância. Mas voltando, pouco tempo depois, o inimigo a molestá-la com horríveis tentações, e não conseguindo vencê-la, afastou-se rangendo os dentes e gritando: Guerra, guerra, está nas minhas mãos. Assim a própria Gema me referiu em uma de suas cartas. Então, pela obediência que tinha de manifestar à vigilante senhora tudo o que lhe acontecia de extraordinário, julgou de seu dever contar-lhe aquela visão. Esta foi logo abrir a gaveta e, de fato, o livro não estava mais ali. Avisaram-me logo e todos puderam compreender o pesar que sentir em ter perdido tão valioso tesouro. Que fazer? Depois de pensar muito, achando-me então na ilha da Pedra Grande, perto do túmulo do meu venerável, agora santo Gabriel, tive a lembrança de exorcizar o demônio para obrigá-lo a restituir-me o escrito, caso o tivesse realmente tirado. Tomei a estola, o ritual e a água benta, e da própria sepultura do venerável fiz as orações próprias, bem que da distância de 600 quilômetros. Deus interveio com a sua força
E na mesma hora, em Luca, foi aquele escrito reposto no lugar onde tinha sido tirado tantos dias antes. Oh, mas em que estado? As páginas de cima a baixo se achavam todas enfumaçadas e em parte queimadas pelo fogo, como se cada uma tivesse estado exposta separadamente sobre um fogareiro, mas não de modo que as letras estivessem apagadas. Este livro, passado assim pelo inferno, está agora em minhas mãos. É um verdadeiro tesouro, torno a dizê-lo, de notícias importantíssimas, que se tivesse perdido, nunca se viriam a saber. Agora, alegra-te, ó Gema, que tanto te salientaste na humildade. Alegra-te, porque sobre um fundamento tão sólido poderei ver levantar-se uma montanha de santidade, cujo cume irá tocar no céu. Então, esse fato, né, porque passou esse livro, é um fato realmente extraordinário, né? E foi exatamente este fato, né, que em algum momento o padre Germano estava em dúvida, né, se deixava ou não na autobiografia de Santa Gema, né? Foi por isso que ele tinha tirado de algumas edições. Por que isso, né? Porque já no início do século XX, final do século XIX, né, essas coisas relativas ao demônio, ao inferno, já estavam sendo desacreditadas pelos católicos, né? Ou seja, hoje nós vivemos num estado muito pior, né? Mas assim, isso foi uma coisa paulatina, né? Ele fala que isso é influência do racionalismo moderno, né? Nós sabemos hoje, através da história, né, que isso foi uma coisa paulatina na igreja, foi por causa do liberalismo e do modernismo, obviamente. E hoje nós vivemos um tempo em que as realidades do inferno, né, e do demônio desapareceram, né, do ensino da igreja, né, das homilias dos padres e mesmo dos documentos, né, que saem da própria igreja hoje, né? Então assim, esse esquecimento, né, não é esquecimento, né? Essa descrença na existência, né, do demônio como um ser, né, como um ser angélico que age no mundo, né, obviamente com permissão de Deus, né, e vocês vejam, até o padre Germano, né, tradicional, não existia nada de novo na igreja naquela época, né, já estava temendo colocar certas descrições, né. Mas ele vai descrever várias coisas, obviamente, né, sobre as tentações de Santa Gema, né. Então, comecemos aqui o capítulo 19, da sua heróica mortificação e dos preciosos frutos que dela alcançou, né? Vamos lá. Após o desapego e a abnegação, vem a cruz.
Tolit crucem suam. Foi palavras de Jesus, né? Tome a sua cruz, né? Tolit crucem suam. Então, após o desapego e a abnegação, vem a cruz. E por dois motivos. Primeiramente, porque sem a cruz não se pode ser semelhante ao divino chefe dos predestinados, a Jesus Cristo, que é um Deus crucificado. Em segundo lugar, porque sendo o homem inclinado ao mal, para chegar à semelhança daquele que é três vezes santo, convém subjugar todas as inclinações defeituosas do coração e dos sentidos, o que não se obtém sem fazer grande violência a si mesmo, com a mortificação constante. Por esse motivo, o Divino Mestre disse: o reino do céu, que é a santificação da alma, se adquire pela força. Regnum celorum vin patitur, que é uma citação de Mateus 11, 12. O reino dos céus sofre violência. Foi esta verdade a grande máxima que dirigiu toda a vida espiritual de nossa gema, desde os mais tenros anos. E as duas razões acima indicadas foram os dois poderosos estímulos que a induziram a atingir o heroísmo da mortificação. Isto é, o pensamento de Jesus crucificado e o desejo de vencer todo o obstáculo para dominar-se e chegar-se a ele. Dominar-se e chegar-se a ele. Já nos referimos ao primeiro, tratando dos estigmas e dos outros sinais da paixão do Redentor. Falemos agora do segundo. Gema queria a todo custo tornar-se santa. Depois de ter sugado este ardente desejo, digamos assim, com o leite materno, foi aumentando a tal ponto que excedeu a todos os demais. De fato, de mais nada queria saber, e bastava ver a expressão da sua fisionomia, observar os seus movimentos, ouvi-la falar, para se conhecer que só vivia deste pensamento de assemelhar-se a seu Jesus, com uma vida imaculada e santa. Deixa eu fazer um comentário aqui, antes de continuar, que é o seguinte. Essa inclinação das almas que querem a santificação, essa inclinação ao Deus crucificado, né? Ela também sofreu muito com a crise atual da igreja, né? Ao ponto de que em muitas das nossas igrejas, para não dizer quase todas, né, o próprio símbolo da crucificação foi retirado das igrejas, né, ou colocado em lugar secundário na igreja, né? A cruz de Nosso Senhor, com Nosso Senhor crucificado, ela tem sofrido uma espécie de apagamento dessa imagem na mente dos católicos, né? Esse catolicismo água com açúcar em que nós vivemos hoje, ele, na verdade, ele tem horror à cruz, né? Então, assim, nós temos nas nossas igrejas
ou não temos a cruz, ou ela está em lugar secundário, na lateral, ou em algum outro lugar, ou existe uma cruz sem Nosso Senhor lá, né? Só uma cruz, sem nada, né? Isso é exatamente o esquecimento do sofrimento de Nosso Senhor, né? E se a gente considerar, né, que este é o centro da nossa redenção, aí nós vemos em que estado nós estamos hoje, né, no nosso catolicismo, né, nas nossas práticas, né? Sem considerar que hoje muitos católicos já até nem mais sabem que a missa é exatamente o sacrifício do Nosso Senhor. Então, assim, eles acham que missa é uma outra coisa, uma festinha, um congressamento, enfim, outra coisa que é uma ceia, né, que eles falam, né? Então, esse esquecimento, né, do sacrifício de Nosso Senhor é muito claro hoje, né? Nós temos eu, por exemplo, tinha aqui próximo da minha casa, né, uma igreja em que no altar, né, ao invés da cruz, tinha uma pintura assim atrás do altar de um sol. Eu brincava que eu dizia que naquela igreja se cultuava o Deus Sol, né? Não tinha cruz, não tinha nada, tinha uma pintura de um sol lá atrás, né? Então, assim, só para não perder aqui Então, todos os santos, né, eles se encontram exatamente ao pé da cruz, né? Todas as nossas meditações devem ser feitas ao pé da cruz, né? E ao pé da cruz a gente vai encontrar Nossa Senhora e São João, né? Então, portanto, era natural que com igual ardor abraçasse o meio que conduz a esse fim, que é a mortificação, né? Então, a mortificação, que também já foi esquecida na igreja, né? Existe um tempo na igreja que é escolhido todo ano, né, que é o tempo de mortificação, que é a quaresma, né? Também já foi apagado um pouco essa ideia, né, da mortificação. O primeiro passo que deu neste exercício de mortificação, né, digno de admiração, foi o grande e incessante estudo, ao qual se aplicou de frear os sentidos. Nunca, em toda a vida, tinha nem de leve abusado deles, mas parecia querer vingar-se, como faria o mais desgraçado pecador convertido. Desde criança guardava os olhos, conservando-os sempre baixos, mas sem afetação. Crescendo nos anos e na virtude, confirmou-se ainda mais neste santo hábito, devido a um propósito firme que tomou um dia que, achando-se na igreja, aconteceu fixar a vista por um momento num gracioso toilette de uma menina que se assentara a seu lado. Toilette é um traje, né? Uma roupa, né? Uma vestimenta. Gema se afligiu tanto por esse simples fato que lhe parecia quase um crime, que fez uma promessa de nunca mais encarar voluntariamente uma criatura humana. Essa é a mortificação dos olhos, né? Deixa eu ver aqui. O
o Felipe fala aqui, igual os índios americanos, né? Adoram o sol. Os egípcios. Uma tristeza, uma cruz torta e vazia. Tem isso também, Xênia. Tem isso, tem umas coisas esquisitas, né? Da cruz. A Aline diz aqui, daí uma dificuldade de ver que nós amamos o nosso Senhor Jesus Cristo, nos acharem loucos. Tudo foi esquecido. Miserável condição a nossa. Na verdade, assim, o esquecimento da crucificação, que o nosso Deus é um Deus crucificado, né? É o esquecimento de praticamente toda a doutrina católica. Né? Porque assim, se a gente não se une em torno da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, não tem em torno de nada mais a gente pode se unir, né? Nós católicos, que eu digo. Então, aqui voltando à leitura, desse dia em diante, seus inocentes olhos se conservaram fechados e sujeitos à sua vontade. Para que se abrissem, era preciso uma ordem formal. Obedecia então, mas por instantes somente, e na sua modéstia tornava logo a abaixá-los. Então, essa é a perfeita modificação de um dos sentidos que é o mais ativo no ser humano, né? Os olhos, a visão. Mortificação da visão. E lembre-se que nós temos os sentidos externos, que devem ser modificados, mas temos também os sentidos internos, né? Que também devem ser modificados, mortificados, né? Quem quisesse ver transluzir no seu olhar a interior beleza de sua alma, deveria surpreendê-la no êxtase, porque então, ordinariamente, ela os tinha levantados para o céu. Quanto ao sentido do gosto, o paladar, nunca teve nem uma leve intenção de satisfazê-lo. Ninguém jamais soube que comida ou bebida ela preferisse para fazer-lhe aceitar os alimentos da mesa. E, aqui tem um erro, né? Bebida. E para fazê-la aceitar os alimentos da mesa, era preciso instar, como vimos. Aliás, privava-se até do indispensável para viver. A fim de ocultar as suas privações, empregava mil maneiras, aparentando comer quando eram apenas as mãos que se moviam diante do prato, sem nada levar à boca. Chegou a ter a ideia de fazer um pequeno furo no meio da colher, por onde caísse a sopa, antes que chegasse aos lábios. Então, modificação do paladar, né? Não lhe faltavam pretextos, como depois veremos, de se levantar muitas vezes da mesa, ora por um motivo, ora por outro, e quando não achava algum pretexto, ficava constrangida e devagarzinho afastava-se e não voltava mais. Quando ajudava na cozinha, jamais provava os manjares, e durante o dia era de todo inútil oferecer-lhe qualquer alimento. Na hora do lanche, para não parecer insível, jeitosamente desaparecia. Entretanto, sendo feita de carne como nós, e tendo bom estômago e o paladar delicado, Gema naturalmente sentia o sabor agradável das iguarias. Por seu gosto,
de bom grado, ter-se-ia privado dessa satisfação, deixando de alimentar-se, mas não lhe foi permitido. Pensou por algum tempo e, depois, muito contente por lhe parecer ter encontrado o modo de remediar a esta necessidade, veio fazer-me a seguinte proposta. Veja o leitor com que habilidade. Palavras de Santa Gema aqui para o Padre Germano, né? Meu pai, parece-me que há muito tempo que Jesus me inspira que vos peça uma graça. Mas não se contrarie, porque só farei o que me disser. Não há nada de mal, por certo, em conceder-me, mas o Senhor apresentará 1000 razões para se opor. Dirá que eu estou magra, que não há necessidade, etc. Porém, essas considerações, aqui uma observação do Padre Germano, né? Não se admire o leitor destas palavras, é Gema quem escreve. Porém, essas considerações nada valem. Ouça, concorda que eu peça a Jesus o privilégio de, enquanto viver, não sentir mais o gosto dos alimentos? Este favor é necessário e espero que Jesus lhe inspirará que me conceda. Mas, de qualquer maneira, eu ficarei satisfeito. Não tendo... Então ela queria perder o gosto, né? Não tendo eu respondido a essa carta, Gema voltou 3 vezes ao assunto, até que, mais pelo desejo de ver o que aconteceria, acabei por dar licença. A simples e piedosa donzela foi logo toda radiante falar a Jesus. E ao mesmo instante foi atendida. Desde aquele dia, perdeu todo o paladar. E daí por diante, nenhum gosto mais tinha para ela as comidas e bebidas. Eram como se mastigasse palha ou bebesse água da fonte. Assim a Virgem se esforçava por mortificar um dos sentidos mais difíceis de dominar. Isso é clássico, né, na literatura católica, né? A mortificação do paladar, né? Não precisa falar muito para nós que a gente sabe disso, né? Assim a Virgem se esforçava por mortificar um dos sentidos mais difíceis de dominar. O mesmo se pode dizer quanto aos outros. Ninguém a viu pegar numa flor para cheirar, nem usar de substâncias odorosas. Mortificou o sentido do tato a ponto de nem levemente tocar ou acariciar ninguém. Gema, então, tato, né? Paladar, visão e olfato, né? Gema refreava tanto a língua que parecia não tê-la. Entretanto, julgava sempre falar demais, confundindo-se e renovando mais vivamente o seu propósito de não lhe dar liberdade à língua, né? Uma vez chorou durante o dia inteiro aos pés de Deus por conversar com umas amigas que a vieram procurar, embora sobre assuntos inocentes, mas que a seus olhos eram mundanos. Oh, meu Deus! Exclamava. E eu tomei parte naquela conversação. Ah, língua, língua!
eu saberei daqui em diante refrear-te. Noutra ocasião, humilhando-se como costumava, também nos trunfos que obtinha nos combates pela virtude, escrevia-me assim: ontem ganhei uma boa vitória sobre a minha língua, tão comprida, mas custou-me tanto reprimi-la. Então renovei a minha resolução de nunca mais falar sem ser interrogada. Se soubesse que tempestade houve ontem entre mim e minha tia. Mas o silêncio tudo venceu. Comecei a observar o meu propósito, porém, com que dificuldade. A verdade é que Gema começou a pô-lo em prática desde criança. A diferença consistia que, na primeira idade, para evitar qualquer discussão, ela se retirava. Agora, adiantando-se nos anos e na virtude, conservava-se num modesto silêncio, esperando que a adversária por si mesmo calasse. Quanta curiosidade! Nem falemos, porque morta a si mesma como vivia, coisa nenhuma lhe interessava neste mundo, tudo a enfadava, tudo considerava como uma carga. Nem em criança se entretinha com quaisquer brinquedos, jogos, recreios ou outros divertimentos. Vamos parar por aqui, outra vez no meio do capítulo, né? Vamos ver se a gente consegue parar um dia no fim de um capítulo, porque nós já, enfim, descontrolamos aqui. Porque eu também falo demais, né? Se eu só lesse era melhor. Então, vamos parar aqui no final da página 173, né? Início da página 174. No nosso próximo encontro eu volto um parágrafo anterior e continuo a leitura aqui, né? Então, nós estamos vendo as mortificações, né, dos sentidos. Veja. Né? Aqui também nós podemos tentar imitar Santa Gema. Né? Imitar Santa Gema é simplesmente imitar o Conselho dos Santos, né? Imitar a doutrina da Igreja, né? ou seguir a doutrina da Igreja, né? Que nos ensina sobre mortificação. Né? A Igreja tem escritos e mais escritos, os santos têm escritos e mais escritos sobre a mortificação dos sentidos. Né? Sobre as virtudes que a gente adquire com a mortificação dos sentidos e sobre as dificuldades de mortificá-los. Né? Então, assim, aqui também nós podemos, por meio do exemplo de Santa Gema, né, pelo impacto que esse exemplo tem em nós, porque é o santo que nós estamos lendo agora, né, tentar imitar. E isso dá. Os êxtases não dá. Mas esse tipo de coisa dá, né? Até onde a gente consegue, obviamente. Porque é só lembrando mais uma vez, né? Não custa lembrar, né? Que Nosso Senhor sempre pede não o sucesso, mas a tentativa nossa, né? Então, nós havemos de tentar, né? O que a Igreja sábia, nossa sábia mãe, né? Santa Madre Igreja, ela, sabendo que a gente é, enfim, como somos, seres caídos, tendentes ao mal, naturalmente, né? Ela propõe para nós umas coisas mais simples, mais fáceis, né? Tá certo? O que ela propõe para nós? Anualmente, um período de 40 dias, tá certo? No ano,
para nós lembrarmos e tentarmos essas mortificações, que são os 40 dias da quaresma. Certo? Então, 40 dias no ano, né? Em que ela dá sugestões do que a gente deve fazer nesses 40 dias. Os padres da tradição sempre nos lembram disso na quaresma, né? Tá certo? Embora na igreja moderna, que o Gustavo Corsão chamava a outra, isso tenha sido, enfim. Mas ela também propõe ao longo do ano que a gente faça algumas penitências, né? Na igreja tradicional, isso não existe mais na igreja moderna. Tem as têmporas, né? Que nós devemos praticar o jejum e a abstinência, né? E temos as sextas-feiras, que é a obrigação nossa, isso é lei da igreja, né? Da abstinência de carne, né? Tem um costume muito antigo, que embora não seja, não conste do Código de Direito Canônico, digamos assim, né? Mas que é um costume muito salutar, antigo, alguns de nós até seguem esse hábito, que é também de abstinência de carne nas quartas-feiras. Esse costume, gente, foi largamente difundido na igreja desde o ano 197. Veja que antiguidade tem esse hábito, né, dos cristãos, dos católicos, né, de abstinência de carne também na quarta-feira, né. Nós temos também como conselho, né, que nós façamos abstinência de algum sacrifício aos sábados para Nossa Senhora. Sábado é o dia de Nossa Senhora, domingo é o dia de Nosso Senhor. Também alguns de nós fazem isso, né? Então, só da gente incorporar, né, esses hábitos, esses conselhos e essas obrigações em nossa vida, já é um grande passo, né, enfim, no caminho da santificação. E aí nós podemos, enfim, segundo conselhos dos nossos diretores espirituais, se nós tivermos, dos nossos confessores, incorporar outros, enfim, outros hábitos para a mortificação dos sentidos, né? Então, nesse quesito, né, nós podemos fazer várias coisas e decidir vários hábitos que a gente possa manter, né? Eu uma vez, muito tempo atrás, a internet não estava tão desenvolvida como está hoje. O YouTube ainda estava começando. Eu encontrei um católico, um blogueiro, acho que até americano, não lembro mais o nome dele, que no início de uma certa quaresma, de um ano aí, de 10 anos atrás, ele escreve no blog o seguinte, que na quaresma ele não postará nada no blog dele, por sacrifício e porque ele ficaria desligado da internet na quaresma, né? Desligado da internet na quaresma. Então veja que mortificação extremamente interessante para nós hoje em dia, que estamos tão ligados à internet, tão ligados ao YouTube, tão ligados a tudo, é a gente fazer, por exemplo, na quaresma do ano que vem, né, esse tipo de coisa, nós nos desligarmos por 40 dias da internet e do WhatsApp. Claro, o WhatsApp pode ser usado para urgências, para coisas de... Enfim, mas não ler mais nenhum tipo de mensagem do WhatsApp, de grupos, etc, etc. Deixar tudo lá. Deixa crescer as mensagens.
e passar 40 dias longe, né? Seria uma coisa extraordinária, né? Que se a gente conseguisse fazer. Eu já estou me alongando demais aqui, desculpe, eu falo demais. Eu vou me contentar aqui a ler as observações de vocês. O Felipe fala aqui: mesmo nós que estamos tentando ser católicos, como é bom relembrar a mortificação de Jesus, a crucificação do Nosso Senhor, através do testemunho de uma santa ou de outras tantas formas. Parece que nos fortalece. Sim, por isso que a leitura de vida de santos é tão recomendada, né? É tão importante, né, para nós. É através disso que a gente se renova, né? Renova a nossa fé, enfim. Não era melhor, não. Aqui ela devia estar falando alguma coisa que eu estava falando, a Ana Paula. Aline. Diga, Ana Paula. Eu só não falar tanto. Como é que é? Quando? O senhor disse que se não falasse menos, a leitura daria mais rapidamente. Isso é verdade. Eu falo esse negócio da mortificação da língua. Não, mas o senhor está me cumprindo, né? Mas podia ser menos. A Aline fala aqui, ó. Também não queria que o senhor lesse mais. Ele tá falando a mesma coisa. São muito necessárias suas explicações para mim. É muito interessante como funcionou isso para mim. Após a quaresma, ficava mais fácil de começar alguma mortificação. A incrível e invencível sabedoria da igreja. Pois é. A igreja, as práticas da igreja são todas dimensionadas para a nossa fraqueza, gente. Então, assim, o que ela pede é o mínimo, tá certo? Mesmo o jejum, né, que ela pede, é um jejum atenuado, né? Não é um jejum raiz, né? Tá certo? Ela admite certas refeições no dia de jejum, né? Segundo regras, né? Que não cabe aqui mencionar. Mas assim, ela é muito sábia. Ela sabe exatamente que os filhos dela são esses miseráveis, né? Veja, as recomendações que a igreja faz não são para almas escolhidas. São para nós miseráveis, né? Por exemplo, a exigência mesmo da igreja é só que a gente comungue uma vez ao ano. Essa é a obrigação. Não tem jeito de... Essa é a regra, é a lei. Não tem jeito de fugir disso. Não é? Na Páscoa. Hoje, a igreja até já flexibilizou isso, né? Porque a comunhão era até o dia da ressurreição. Hoje até o dia de São Pedro e São Paulo. Você pode... Então, durante a quaresma até o dia de São Pedro e São Paulo, você pode fazer a única comunhão que a igreja exige de você. Aliás, tem um texto de Corsão, que agora não vou lembrar o título, extraordinário sobre essa exigência da igreja, que nos parece tão pouco. Não vou lembrar o título do Corsão, mas talvez por palavras-chave vocês achem esse texto, né? Como é que parece tão pouco para quem é habituado a fazer as comunhões frequentes, mas que é muito. E por que é tão sábia essa exigência da igreja? Então a igreja ela exige muito pouco da gente, né? Porque ela sabe como nós somos, né? Mas através dos santos nós podemos tomar decisões próprias para esse caminho de mortificação, né, dos sentidos. Nós precisamos também pedir nas nossas orações, nas intenções do nosso terço, que nosso Senhor nos dê força para essas mortificações. Tá certo? Nos dê força. Porque não adianta tentar isso por conta própria. Então a gente também precisa pedir a graça
das mortificações, da capacidade de fazê-las. Tá certo? Então, gente, vamos parar por aqui, senão eu não paro de falar. Deus lhes pague pela paciência de me ouvir aqui. Se Deus permitir, na segunda nós continuamos a leitura. Né? Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.